Olá, mulheres, boa tarde. Graça e paz seja com todas. Meu desejo é que todas estejam bem, que todas tenham uma semana abençoada, produtiva. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor seja em cada lar e em cada família representada por vocês, mulheres. Minhas queridas, mais uma vez estamos juntas aqui no TPM, Tempo para Mulheres. Glória a Deus por isso. Como é bom, né? Estarmos ligadinhas aí num só propósito, num só louvor, numa só adoração, num só espírito. Essa tarde é para o Senhor e para você, minha querida. Então separe esse tempinho aí para você e para Deus. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus hoje. Vamos aprender aqui o que mais o Senhor tem para nos ensinar. A palavra de Deus é tão rica, é tão cheia de ensinamentos, é tão cheia de vida abundante para nós. Então nós vamos aprender mais um pouco. Então eu já te convido a pegar o seu caderninho, porque nós vamos anotar hoje. Vamos anotar alguns versículos para nós não esquecermos. Então, queridas, vamos juntas aprender mais um pouquinho? A você que está participando pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Minhas queridas, nós continuamos orando por cada uma de vocês, por cada pedido que já foi feito aqui, que foi feito no grupo. Mas se você tem algum pedido especial, comente aí, coloque nos comentários o seu pedido de oração. Nós continuaremos em oração pela sua vida, pela sua família, umas orando pelas outras, não é mesmo? Umas intercedendo a Deus pela vida das outras, e assim seremos muito abençoadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já ouviu esse tipo de frase? Olha, quando eu tinha a sua idade, eu já tinha responsabilidades. Olha a filha da vizinha, nasceu no mesmo dia que você, já fez uma faculdade, já se casou. Alguma vez você já ouviu um tipo de frase assim? Ou você já disse algo assim para alguém? Talvez para sua filha, talvez para sua amiga, ou até mesmo para você. Talvez você já fez algum tipo de frase assim a você mesma. Um tipo de pergunta dessa. Pois então, estamos falando sobre comparação. Essa será a nossa conversa de hoje. E o título que eu coloquei para essa mensagem é Comparação, uma visão distorcida. Comparação é a ação de se comparar, de analisar o que se difere ou se assemelha. A comparação sempre nos mostrará superioridade ou inferioridade. Sempre seremos menos ou mais, melhores ou piores. Queridas, desde que o mundo é mundo, essa visão distorcida, essa visão turva, embaçada, desfocada, chamada comparação, existe. Eu tenho certeza que durante a sua infância você já foi comparada a muitas outras crianças. Talvez na sua adolescência, na fase adulta, você foi comparada a alguém. Você foi comparada à sua irmã, talvez você foi comparada à prima, à menininha lá na escola. Talvez a sua mãe fez essa comparação, talvez o seu pai, talvez um professor, ou talvez você mesma, ao olhar para as outras pessoas, já parou um dia para se comparar a ela. E nós vamos relembrar aqui um pouquinho da história de duas irmãs que se comparavam uma à outra. As duas tinham o que a outra achava ideal, o que a outra achava perfeito e o que a outra desejava ter. Nós estamos falando sobre Raquel e Lia. Então você anote aí no seu caderninho. Gênesis, a partir do capítulo 29, nós vamos ver a história de Raquel e Lia. Raquel e Lia eram duas irmãs. E Jacó, ele amava Lia. E ele trabalhou 7 anos para se casar com Lia. Mas no dia do casamento, o pai de Raquel enganou Jacó. E no lugar de Raquel, ele deu Lia. Lia era a irmã mais velha de Raquel. Só no outro dia que Jacó foi perceber que ele não havia se casado com Raquel, mas com Lia. Então ele foi lá, conversou com o sogro, se comprometeu a trabalhar mais 7 anos por Raquel. E uma semana depois, ele já estava casado com Raquel. Raquel era uma mulher que tinha todo o amor de Jacó.
E se ele amava, com certeza ele a tratava bem. Mas Raquel não tinha filhos, ela era estéril. Já a sua irmã Lia tinha filhos, mas ela não tinha o amor de Jacó. Imagina a comparação dessas duas. E dessa comparação nasceu o quê? Uma rivalidade, uma competição, um ciúme, uma inveja. As duas viviam comparando as suas vidas. E aquilo que elas achavam de ideal, de perfeito, era o que a outra tinha, não o que ela tinha. Para Raquel, por mais que ela tivesse o marido inteiro ali para ela, né, com todo o seu amor, não era suficiente. Por quê? Porque a irmã tinha filhos e ela não. E a irmã, por mais que tivesse ali o milagre da vida, né, de poder gerar uma vida, a bênção de ser mãe, de poder ter filhos, não era suficiente. Porque se comparando a irmã era mais feliz, porque tinha o amor do marido. E até no dia da morte de Raquel, porque Deus se lembrou de Raquel, Deus deu um filho a Raquel, né? Ela pediu, Deus abriu sua madre, deu um filho. Depois ela, não insatisfeita com aquele filho, ela pede outro filho, e aí eu já vejo que ela queria mais filhos, porque a irmã tinha outros filhos também. Porque assim, queridas, sempre que nós comparamos a nossa vida com a vida que a gente acha perfeita do outro, a gente sempre vai achar que aquilo que nós temos não é o suficiente para nós. A gente sempre vai achar que o outro tem mais, que o outro tem o melhor, que o outro é mais feliz, que o outro é melhor, bem casado, né? Casou melhor que eu, tem uma casa melhor, tem bens melhores. Você viu como coisas superficiais nos fazem acreditar que a vida do outro é melhor que a nossa. E quando nós paramos para olhar que a vida do outro é perfeita, que a vida do outro é melhor, comparada à nossa, nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós já conseguimos conquistar. Nós desprezamos tudo aquilo que nós já temos, toda a nossa história, toda a nossa trajetória até aqui. Nós desprezamos tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, todas as alegrias que o Senhor já nos proporcionou. Por quê? Porque nós achamos que o ideal de vida é a do outro se comparada à nossa. Mas, queridas, vamos parar para pensar um pouco? Até aqui, quantas lutas você já venceu? Até aqui, quantas barreiras você já transpôs? Até aqui, quantas conquistas? Se você parar um pouquinho para olhar lá atrás quem você era e quem você é hoje, será mesmo que você precisa comparar a sua vida à da outra? Será mesmo que você não tem nada a agradecer? Será mesmo que você não tem nada de bom? Raquel, ela não olhava para a vida feliz que ela tinha ao lado do marido. Ela olhava para os filhos que a irmã tinha. A irmã não olhava para a alegria de ser mãe, mas olhava para o amor do homem que ela não tinha. E até no momento da morte, eu acredito que Raquel ainda estava descontente. Lembra, semana passada nós falamos sobre contentamento. A Raquel teve um filho, aconteceu esse milagre na vida dela, mas ela continuava descontente. Teve o segundo filho, continuou descontente, né? Vimos isso por conta do nome que ela queria pôr no filho, e depois Jacó muda o nome e morreu assim. Lia, em cada filho que nascia, cada nome que ela colocava de um filho, a mentalidade que vinha era que se eu tiver mais um filho, ou por esse filho que nasceu, o meu marido vai olhar para mim agora. Ele vai se lembrar de mim, ele vai me amar. E cada nome do filho tinha esse significado, né? Era um significado mais ou menos assim: agora meu marido vai olhar para mim. Colocava outro nome no filho: agora meu marido se lembrar de mim, agora meu marido vai me amar. Mas uma diferença que eu vejo na vida das duas é que houve um momento em que Lia, quando ela tem o quarto filho, ela diz assim: esta vez eu louvarei. Eu acredito que naquele momento
ela consegue olhar para aquilo que ela tinha, para a bênção que Deus deu para ela. Queridas, quando nós paramos de comparar a nossa vida com a do outro, nós olhamos para aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós passamos a enxergar aquilo que Deus colocou em nós. Nós passamos a enxergar aquilo que Deus deu para nós. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande de acompanhar a vida do outro, não é mesmo? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acompanhar a vida, a rotina do outro, por conta dessa tecnologia, por conta das redes sociais. E ali na palma da nossa mão nós conseguimos, né, visitar a vida do outro, a casa do outro. E quantas vezes, querida, nós baseamos a vida do outro por uma foto? Quantas vezes nós olhamos para os nossos bastidores, né, e comparamos ao palco da vida do outro por conta de uma foto? Entende o que eu estou falando? Talvez é aquele dia que você acordou e você não tem muitas coisas lá na sua despensa. Talvez é aquele dia que você acordou, a sua casa não está tão perfeita como você gostaria. Talvez é aquele dia que você acordou e você não está tão perfeita como gostaria. E de repente, ao olhar a vida do outro, parece ser uma vida tão bela. Parece ser uma família tão perfeita. Parece ser uma vida tão feliz. Parece ser uma casa tão limpa. Parece ser um marido tão bom. Filhos tão quietinhos. E a gente começa a basear a foto do outro com os bastidores da nossa vida. E ao nos compararmos, nós caímos em um sentimento de frustração, de derrota, de decepção. Ao compararmos, nós caímos num sentimento de ingratidão por tudo que nós já conseguimos até aqui. Então, queridas, a comparação, e eu separei aqui 2 males da comparação. Lembra que nós falamos que a comparação, ela nos ou coloca no lugar de maior ou menor, melhor ou pior, inferior, superior? E o que tem acontecido muito hoje é que as pessoas têm se colocado num lugar de inferioridade por aquilo que elas veem nas redes sociais. Estou falando de redes sociais porque hoje é algo que nós temos facilidade, né, de acompanhar a vida do outro. Eu acredito que lá atrás, na época da minha avó, né, da minha bisavó, era uma outra maneira que eles tinham de viver a vida do outro, de ver a vida do outro, né? Não sei se através de fofocas, não sei se através de um vai lá e vem e conta o que viu, mas hoje nós conseguimos essa facilidade, né, de acompanhar ali a vida do outro, de nos compararmos ao outro por conta disso. E um dos males da comparação é a inferioridade. Quantas pessoas não se sentem inferiores quando veem lá que o outro conseguiu algo? Quantas pessoas não se sentem inferiores porque viu lá que o filho do outro conseguiu aquilo que o seu filho ainda não conseguia? E falando em filhos, desde crianças, né, nós somos ensinados a comparar. Nós fomos muito comparados. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo hoje já foi comparada, né, com a sua irmã, já foi comparada com as vizinhas, as filhas das vizinhas, com as primas, com as coleguinhas da escola. Né? Assim, sempre fomos comparados. O melhor filho, o filho mais organizado, o filho mais obediente, o melhor aluno na escola, o melhor filho lá na igreja, aquele que tem o melhor dom, né? Às vezes a pessoa acha que o dom dele não é muita coisa. Às vezes a pessoa acha que o ministério dele não é muita coisa, então ele acha que o dom do outro é melhor, o ministério do outro é melhor. E quando nós caímos nesse grau de inferioridade, nós ficamos completamente paralisadas e não conseguimos mais avançar, não conseguimos mais conquistar, não conseguimos mais fazer. Por quê? Porque quando nós nos comparamos ao outro
e conseguimos ver tudo que o outro alcançou. Nós nos esquecemos de quem nós somos até aqui, de que nós conquistamos até aqui. Vem sobre nós um desânimo e a gente estaciona. Já aconteceu isso com você? Ah, para que eu vou tentar? O outro já fez e foi bem sucedido, agora não tem espaço para mim. Ah, para que eu vou abrir meu próprio negócio? Olha lá, fulano já abriu na minha frente. Por que eu vou estudar? Eu não sou inteligente mesmo? Olha lá como a fulana conseguiu estudar. Ah, por que eu vou me candidatar a essa vaga de emprego? Tem pessoas melhores do que eu. E isso faz com que a gente estacione a nossa vida e não avance mais. O Salmo 73, anota aí. O Salmo 73 nos fala, aqui no Salmo de Asaf, olha o que ele diz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eis que estes, os ímpios, são sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha que coisa. Quando ele passou a se comparar com a vida do outro, né? Quando ele passou a olhar a riqueza e a prosperidade do outro, a saúde, o corpo do outro, ele se colocou numa posição de inferior. E ele até falou, olha, inutilmente conservei puro o meu coração, inutilmente lavei as minhas mãos na inocência. Quando ele começou a olhar o outro e aparentemente a vida do outro era perfeita, a vida do outro era boa e o outro não tinha problemas, não tinha com que se preocupar, ele começou a achar que todas as manhãs ele já era castigado, afligido. Quantas vezes nós não estamos nessa posição de inferioridade? Quantas vezes nós não achamos que nós somos castigadas? Quantas vezes nós não achamos que as coisas ruins só acontecem conosco? Quantas vezes nós não achamos que Deus não está nem aí para nós? Oh, queridas, nós precisamos tirar da nossa vida essa visão distorcida da comparação. Um segundo mal da comparação é a superioridade. Lá em Lucas 18, do 9 ao 14, fala sobre o fariseu e o publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês viram que o publicano começou a se comparar com o outro? E aqui essa comparação não fez ele se sentir inferior, mas superior. Porque eu sou mais santo, porque eu jejuo mais, porque eu oro mais, porque eu dizimo mais, porque eu sempre faço mais, porque eu sou mais correto, porque eu leio a Bíblia mais que o fulano. Então ele se colocou num grau de superioridade ao outro. Me diga, alguma vez você já fez isso? Vamos trazer para o nosso mundo de mulher. Alguma vez você já falou assim: ai, fui lá na casa da fulana, que casa suja. Ela não é uma boa dona de casa. Ai, você viu como o filho dela está fazendo birra? Péssima mãe. Ai, você viu como o marido dela está?
péssima esposa. Já eu não. Eu sou uma boa mãe. Eu sei limpar uma casa. Eu sei ser uma boa esposa. E muitas vezes você fez essa ideia, né, a partir de um momento na vida da outra. Talvez você chegou ali no dia que ela não pôde limpar a casa. Talvez você viu a criança num dia em que a criança estava estressada. Talvez você viu a vida dela no momento em que ela mesma não estava bem. E a partir daí você se julgou melhor. O Senhor, querida, nos convida a deixarmos de nos comparar. Seja para ficarmos bem, nos achando melhor que o outro, ou seja para nos sentirmos pior que o outro. A comparação, ela deve estar fora da nossa vida. Ela deve estar fora do nosso vocabulário. Ela deve estar fora do nosso dia a dia. Enquanto nós continuarmos nos comparando a outro, nós nunca seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Enquanto nós continuarmos nos comparando a outra, nós nunca cumpriremos o propósito pelo qual Deus nos trouxe aqui. Nós nunca viveremos uma vida plena, uma vida completa, uma vida de realizações. Nós nunca veremos o que Deus já fez por nós. Nós nunca conseguiremos ser gratas pelo que nós temos. Nós nunca conseguiremos ser gratas pelo que nós já conseguimos vencer até aqui. Nós sempre viveremos uma vida de infelicidade se nós vivermos nos comparando ao outro. O que nós precisamos entender, queridas, é que nós somos diferentes. E o que a Bíblia diz? Nós fazemos parte de um corpo e cada membro tem a sua função, a sua funcionalidade. Nós somos diferentes, mas de igual modo nós fazemos falta no corpo. Nós somos diferentes, mas de igual modo nós somos importantes no corpo. Nós somos diferentes, mas nós somos de igual modo importantíssimas para o reino de Deus. Importantíssima para o propósito que Deus tem a realizar através de nós. Então, por isso não devemos nos comparar. Nem para ficarmos melhor, nem para ficarmos pior. A comparação, ela não pode fazer parte da nossa caminhada com Cristo. Porque na nossa caminhada com Cristo, nós temos que apenas enxergar o que o Senhor fez de nós. Nós temos apenas que olhar como Davi, quando lá no Salmo 139, não, o salmista ali, quando lá no Salmo 139 ele para observar a obra que era ele, como Deus o criou, como Deus o formou lá no ventre, como Deus pensou em cada detalhe da vida dele, como Deus de uma maneira maravilhosa contava os seus dias, formava cada partinha do seu corpo, colocava nele as habilidades, os talentos, colocava nele a voz, colocava nele a percepção, colocava nele a inteligência, a capacidade. É assim que nós devemos ser na nossa caminhada com Cristo. E quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para quem nós somos em Deus, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. Quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos quem nós somos no Senhor, nós glorificamos ao Senhor. Quando eu entendo que a minha irmã é diferente de mim, quando eu entendo que cada mulher tem a sua individualidade, cada mulher tem a sua singularidade, cada mulher tem o seu potencial, cada mulher tem a sua beleza, cada mulher tem o que há de melhor que o Senhor colocou nela. Quando eu entendo que somos apenas diferentes, nós não precisamos mais competir. Nós não precisamos mais nos comparar. Nós não precisamos mais nos sentir superior ou inferior. Nós podemos ser nós mesmos. Nós podemos ser felizes da maneira que nós somos. Mas talvez, querida, eu esteja falando com mulheres que até hoje foi comparada a todos,
comparada ao outro, a outra, se comparou, hoje o Senhor quer que você descubra quem você é nele. Hoje o Senhor quer que você olhe para você e pare de se comparar. Como vencer a comparação? Primeiro, cuidar dos pensamentos. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. A forma como nós cuidamos de tudo aquilo que vem à nossa mente, né, de tudo aquilo que entra na nossa mente, pode nos fazer bem ou fazer mal. Cada pensamentinho. Diz aí pra mim se alguma vez você já parou, né, no meio da noite, estava lá tentando dormir, de repente o cérebro tem... E você começou a se comparar com alguém, com o que a pessoa tem, com o que a pessoa faz, como a pessoa é. Já aconteceu isso com você? Comigo já, queridas. Comigo já aconteceu. E como a gente se sente mal, não é mesmo? Como a gente olha para a vida da gente, se sente um nada. Como a gente olha para a vida da gente, se sente péssima. Mas olha o que diz aqui em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Será que nós temos ocupado o nosso pensamento com coisas boas? Será que nós temos ocupado o nosso pensamento com a palavra de Deus? Será que nós temos ocupado o nosso pensamento com tudo que é puro? Será que nós temos ocupado o nosso pensamento com tudo que é louvor? Será que nós temos ocupado o nosso pensamento com aquilo que o Senhor fez em nós? Ou será que nós temos ocupado a nossa mente com o eu não posso, eu não sou, eu não consigo, o fulano é, o fulano fez? Será que nós temos ocupado a nossa mente em pensar na vida do outro? Nós precisamos cuidar da nossa mente. Há uma frase que diz assim: eu não posso impedir que o pássaro voe sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça ninho. Às vezes vem um sentimento de inferioridade, às vezes vem um pensamento de comparação. Eu não posso deixar que ele permaneça. Eu não posso deixar que ele continue. Eu não posso deixar que ele faça morada em mim. Porque aquilo que eu penso, né, me enche, me conduz as minhas ações, as minhas atitudes, a minha maneira de ser e de viver. Então eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Como vencer a comparação? Primeiro, cuidar dos pensamentos. Segundo, filtrar o que entra nos ouvidos. O que você tem ouvido todos os dias, desde ao acordar ao dormir? Quais são as palavras que você mais ouve? Quais são as frases, as orientações, os conselhos, as músicas, as notícias? Você tem filtrado o que você está ouvindo? E talvez você tenha ouvido coisas de pessoas próximas a você, de pessoas que de alguma maneira faz parte ali do seu ciclo de amizade, faz parte ali do seu ciclo de convivência. Eu te convido a filtrar o que entra nos seus ouvidos. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espadas. Quando nós somos comparadas, isso nos fere de maneira terrível, não é mesmo? Quando nós somos comparadas, isso nos fere, isso nos traz tristeza, desânimo, falta de vontade de continuar, até mesmo a viver. Então eu te convido a filtrar o que entra em seus ouvidos. E como eu faço isso? Através da palavra de Deus, através de cuidar dos meus pensamentos.
Quando alguém vem dizer algo para mim, eu tenho que pensar: eu sou mesmo isso que a pessoa está falando que eu sou? Realmente eu não sou capaz como ela disse que eu sou, que eu não sou? Nós temos que fazer essa reflexão dentro de nós. Será que eu preciso mesmo dar o ouvido àquilo que a pessoa falou para mim? Aquilo que aquela pessoa me disse? Será mesmo que eu tenho que dar ouvidos àquilo que eu ouvi durante toda a minha infância? Calma aí, deixa eu parar para pensar. Isso vai fazer o que de bem para mim? Qual poder isso está exercendo em minha vida? Como vencer a comparação? Primeiro, cuidar dos pensamentos. Segundo, filtrar o que entra nos ouvidos. Terceiro, mudar a ótica, mudar a maneira de se olhar, de se enxergar, de se ver. Mateus 6, 23 diz assim, o 22 e o 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nós devemos entender que precisamos nos olhar da maneira que Deus nos olha. Nós precisamos mudar a ótica, o olhar em relação a nós. Nós devemos pensar: como eu me vejo? Não sei se você já percebeu, se você algum dia parou para pensar isso, que muitas vezes nós nos vemos pelo olhar do outro, por aquilo que dizem que nós somos. Não sei se você já parou para pensar isso. Muitas vezes nós achamos que somos aquilo que falaram, então a gente começa a se olhar na perspectiva do outro, no olhar do outro. Nós precisamos mudar a maneira de nos olhar. Primeiro, eu preciso me olhar como eu realmente sou, com os meus olhos. Quando eu olho com os meus olhos, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que eu não sou capaz. Quando eu olho com os meus olhos, eu sei das minhas forças, mas também sei das minhas fraquezas. Então, aquilo que alguém vem dizer que eu sou, eu posso olhar para dentro de mim com os meus olhos e dizer firmemente: essa não sou eu. Mas nós também precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga, como Deus nos vê, como Deus olha para nós, não como o outro nos vê. Nós devemos nos olhar como a Bíblia olha para nós. E todas as vezes que você perceber que já está se olhando pelo olhar do outro, talvez pela ótica do mundo, talvez pela ótica do século, talvez pela ótica das pessoas que convivem com você, comece a se olhar como Deus vê que você é, como Deus te olha. O Senhor te vê como uma filha, o Senhor te vê como a menina dos olhos dele, o Senhor te vê como única, o Senhor te vê como uma filha amada. Olha aqui, eu quero deixar alguns versículos para vocês, anotem aí. Algumas verdades bíblicas. Primeiro, sou filha do Deus Altíssimo. Quando as pessoas estiverem ali te apontando, você vai lá em João 1,12. Quando você estiver se sentindo feia, né? Quando você começar a se olhar pelo o olho do padrão, né? Que colocaram aí de beleza, você vai em Gênesis 1,31. Sou bela porque ele me faz bela. Quando você achar que, eu não sei como cuidar da minha vida, como cuidar dos meus filhos, como cuidar da minha casa, eu não tenho sabedoria, você vai em Tiago 3,17. Você é sábia.
O Espírito te dá uma sabedoria especial, que não é deste mundo. Quando você se sentir fraca, quando você se sentir desencorajada, quando você achar que você não vai conseguir vencer, vai em 2 Timóteo 1,7. Porque você é valente. Deus não te deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de domínio próprio. Quando você se sentir perdedora, fracassada, começar a comparar a sua vida com a dos outros e achar que você é uma fracassada, você é vencedora. 2 Coríntios 2,14, Salmo 27,8. Você foi criada por Deus para ganhar, para vencer o pecado, vencer a morte, vencer Satanás, vencer em seus negócios. Quando você achar que as coisas acontecem com você somente para te fazerem sofrer, somente para te deixarem para baixo, você vai se lembrar que tudo que acontece com você é para o seu bem. Deus pode transformar as derrotas em triunfos, Romanos 8,28. E quando você achar que você está desamparada, sozinha, quando você achar que ninguém está cuidando de você, você vai se lembrar que Deus cuida de você e te guarda. Colossenses 1, 9 e 10, Hebreus 13, 20 e 21. Não há lugar mais seguro no universo do que viver no centro da vontade de Deus. Então, queridas, mude essa visão distorcida da sua vida. Essa visão embaçada, turva, desfocada, que é a comparação. Tire isso de uma vez por todas de sobre os seus ombros. Vença a comparação cuidando dos seus pensamentos, filtrando o que entra em seus ouvidos, mudando a sua ótica, a sua maneira de olhar. Não se olhe mais com o olhar do outro, mas se olhe com o seu olhar, com o olhar de Deus, com o que a Bíblia diz sobre você. Talvez até aqui você tenha caminhado com o peso da comparação. O Senhor te liberta, te livra hoje desse peso. E o Senhor te faz ser quem você realmente é nele. Amém, minhas queridas? Vamos orar nesse momento? E se você acordou hoje assim, se comparando, pare. Peça ajuda ao Espírito Santo para se enxergar como uma filha de Deus. Para principalmente enxergar quem Deus é na sua vida. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que te criou com talentos, habilidades específicas. Um Deus que te fez diferente da outra, mas que juntas vocês podem ser muito no reino de Deus. Aquilo que há de melhor na outra não te faz ter tudo de pior em você. Aquilo que é belo na outra não te faz ser feia. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos criou da maneira que o Senhor quis nos criar. O Senhor nos ama assim como nós somos. Te agradecemos porque de uma maneira especial fomos criadas pelo Senhor, de uma maneira espantosa e maravilhosa, como diz o salmista. Mas, Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós só olhamos para a vida da outra e achamos que a vida da outra é melhor que a nossa. Nos perdoe, Pai, pela ingratidão do nosso coração, por não sabermos ser gratas por quem o Senhor fez e pelo que o Senhor fez em nós, por quem nós somos, pela maneira que o Senhor nos criou. Pai, talvez hoje eu esteja falando com mulheres que estão tristes, se sentindo inferiores. Ah, Deus, são mulheres que estão infelizes porque acham que não são capazes, que não são vencedoras e que nunca sairão da vida que estão. Pai, que todo esse desânimo, essa fraqueza saia delas agora em nome de Jesus e que elas se levantem como filhas amadas, como belas aos teus olhos, como vencedoras, como meninas guardadas por ti, Pai, cuidadas por ti. Que elas sintam, Senhor, o grande valor que elas têm, que elas sintam-se amadas por ti e que ao olharem para as suas vidas, ó Pai, não seja mais preciso se comparar com a dos outros, porque elas sabem quem elas são em ti. Eu te agradeço por cada uma das minhas irmãs queridas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs queridas, Deus as abençoe,
O Senhor seja com vocês, em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe.